Capítulo 7. Deve-se devotar muito tempo à oração. Embora muitas orações em privado, pela natureza das coisas, devam ser breves, embora orações em públicos, como regra, devam ser curtas e concisas, embora haja espaço e se dê valor à oração relâmpago, ainda assim, em nossa comunhão pessoal com Deus, o tempo é um fator essencial que lhe confere valor. Muito tempo gasto com Deus é o segredo de toda oração que dá resultado. A oração percebida como força poderosa é o produto mediato ou imediato de muito tempo gasto com Deus. As orações breves devem ser escopo e eficiência às orações longas que as precederam. A oração curta e eficaz não pode ser feita por aquele que não insistiu com Deus até obter a resposta em uma luta ferrenha e de longa duração. A vida de fé de Jacó não poderia acontecer sem a luta que durou a noite toda. A familiaridade com Deus não surge de contatos esporádicos. Deus não confere suas dádivas ocasionais ou apressados. Muito tempo unicamente na presença de Deus é o segredo para conhecê-lo e para influenciá-lo. Ele se inclina à persistência de uma fé que o conhece, confere suas dádivas mais ricas àqueles que manifestam desejar suas dádivas, que as apreciam pela constância e pela avidez com que o importunam. Cristo, que nessa e em outras coisas é o nosso exemplo, passou muitas noites em oração. Seu hábito era orar bastante. Ele tinha um local costumeiro de oração. Muitas sessões longas de oração compõem a sua história e caráter. Paulo orava de dia e de noite. Para Daniel, orar 3 vezes ao dia foi necessário diminuir o tempo de diversos assuntos muito importantes. Não há dúvida que as orações matinais, vespertinas e noturnas de Davi, em muitas ocasiões, eram bastante prolongadas. Embora não tenhamos detalhes sobre o tempo em que esses santos da Bíblia gastavam em oração, há indicativos que passavam muito tempo orando, e em algumas circunstâncias, longas temporadas de oração era costumeiro. Não desejamos que ninguém pense que o valor das orações desses homens seja medido pelo relógio, mas nosso propósito é ressaltar em nossa mente a necessidade de passar bastante tempo a sós com Deus, e que se esse traço não foi produzido por nossa fé, então nossa fé é o tipo débil e superficial. Os homens que mais plenamente manifestaram Cristo em seu caráter e que afetaram mais poderosamente o mundo em favor dele foram os homens que gastaram tanto tempo com Deus, que fizeram disso uma característica notável em sua vida. Charles Simeon devota-se a Deus das 4 às 8 da manhã. O Sr. Wesley passava 2 horas diárias em oração, começava às 4 da madrugada. A seu respeito, escreveu a seguinte a alguém que o conhecia bem. Ele considerava que a oração era, das suas atividades, a mais preponderante, e já o vi sair de seu aposento recluso com uma serenidade no rosto que beirava o brilho. John Flatter manchava as paredes de seu quarto com o sopro de suas orações. Às vezes orava a noite toda, sempre, frequentemente, com grande ardor. Toda sua vida foi uma vida de oração. Não me levantava da cadeira, disse ele, sem elevar meu coração a Deus. Suas saudações a um amigo era sempre essa: encontro em oração? Lutero afirmou: se não gastar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo obtém sua vitória naquele dia. Tenho tantos afazeres que não consigo prosseguir sem passar 3 horas em oração todos os dias. Ele tinha o lema: aquele que orou bem também estudou bem. O arcebispo Langton passou tanto tempo a sós com Deus que parecia estar perpetuamente em meditação. Oração e louvor eram seus afazeres e seu prazer, disse seu biógrafo. O bispo Ken passou tanto tempo com Deus que se dizia ter a alma cativada de encantos por Deus. Ele estava na presença de Deus antes de o relógio bater 3 da madrugada. O bispo Asbury disse: proponho-me a levantar às 4 da madrugada, sempre que puder, e passar 2 horas orando e meditando. Samuel Rutherford
cuja piedade exalava uma ainda intensa fragrância, levantava às 3 da manhã para se encontrar com Deus em oração. Joseph Aileen levantava às 4 da madrugada e orava até às 6 da manhã. Se ele ouvisse outros comerciantes ocupando-se de suas atividades, antes de levantar-se, exclamava: "Ah, como isso me envergonha! Meu mestre não merece mais do que os mestres deles. Aquele que aprendeu bem o seu ofício faz retiradas à vontade, à vista e com a aprovação do infalível banco do céu." Diz um dos mais santos entre os mais devotos dos pregadores escoceses: "Devo passar as melhores horas em comunhão com Deus. É minha ocupação mais nobre e frutífera e não deve ser posta de lado. As horas da manhã, das 6 às 8, são as horas com menos interrupções e devem ser empregadas dessa maneira. Minha melhor hora é depois do chá, e esta deve ser solenemente dedicada a Deus. Não devo abrir mão do velho e bom hábito de orar antes de dormir, mas devo manter guarda alta contra o sono. Quando acordo de noite, devo levantar-me e orar. Um pouco de tempo depois do café da manhã deve ser dedicado à intercessão. Esse é o plano de oração de Robert Machen. Na oração, a memorável turma metodista faz-nos passar vergonha. Das 4 às 5 da madrugada, oração individual. Das 5 às 6 da tarde, oração individual. John Wedge, o santo e maravilhoso pregador escocês, considerava o dia improdutivo caso não passasse 8 a 10 horas em oração. Ele mantinha um chalé no qual poderia se enrolar quando levantasse de noite para orar. Sua esposa queixava-se quando o encontrava deitado no chão aos prantos. Ele dizia: "Ah, mulher, tenho de dar satisfação de 3.000 almas e não sei como andam as coisas para muitas delas." E assim finalizamos o capítulo 7.